Boa noite, amigos. Boa noite a todos. João Batista, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do nosso canal. E hoje esse convidado que é nosso amigo, né? Muito mais que um convidado, já faz parte lá do Centro Espírita, né, Sérgio? Sérgio Breves, do Centro Espírita Leon Denis. E ele vai vir com um tema interessantíssimo: como educar sua mente para viver em paz. Mais do que oportuno, não é verdade? Então, para começar, vamos elevando os nossos pensamentos com uma prece, agradecendo a Deus, que é o nosso Pai de amor, de bondade e misericórdia infinita conosco. Agradecemos, Pai querido, pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos por viver nesse planeta tão belo, exuberante, perfeito. Agradecemos por todas as oportunidades que nos são dadas, Pai. E pedimos muita sabedoria, muita força, para que possamos passar por todas as provas da melhor maneira, com o melhor aprendizado que pudermos tirar. Pai, abençoe a todos nós, a toda a humanidade com o seu amor, e que nós possamos sentir a verdadeira irmandade, a verdadeira fraternidade, que é o nosso objetivo aqui. Abençoe a nossa noite de hoje, abençoe nosso amigo Sérgio Breves, que ele traga o estudo da sua pesquisa com clareza, e que nós aqui do outro lado possamos ter ouvido de ouvir, para que mais um pouquinho aprendamos sobre a nossa doutrina. Mais uma vez, obrigada por tudo, assim seja. Bom, passando a palavra para o Sérgio Breves. Com você, Sérgio, bom estudo. Muito obrigado. Um beijo imenso nos corações, muita paz, muita harmonia. E muita vontade de acertar na vida. Todos nós estamos na vida e a gente sabe disso. Quem já frequentou 2 reuniões num centro espírita já sabe que não está de passeio e de férias nessa existência. Então, dentro da nossa ideia, né, de como educar sua mente para viver em paz, algumas coisas são necessárias, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. A primeira coisa que nós precisamos entender, lógico, que isso aqui não é a verdade absoluta. Isso aí é um apanhado de considerações dentro da doutrina espírita, dentro da vivência, dentro da psicologia. Logicamente, como cada um vivencia a sua existência, é que nós criamos essas ideias, né? Copiamos essas ideias. Mas a primeira questão para nós é termos consciência de que nós existimos. Pode parecer assim uma ideia meio esquisita, todo mundo sabe que existe. Todo mundo sabe que existe, mas ter consciência é diferente. Nós sabemos que não é bonito nem bom jogar papel na rua. Nós sabemos isso. Mas, às vezes, aquele papelzinho de bala está incomodando, aí eu procuro assim, um cantinho de muro e jogo ali. Eu sei, mas não tenho consciência. Então, nós sabemos que existimos, o ser humano sabe disso. Eu olho no espelho e identifico, essa figura que está ali sou eu. O bicho, não é? O cachorro, o cavalo, eles olham, não entendem por que eles não conseguem morder no espelho e não sabem, não têm consciência de que aquilo ali é ele. Nós temos. Mas
nós sabemos, né? Mas às vezes a gente não tem consciência dessa importância. Nós simplesmente vivemos. Para que a gente tenha consciência da sua existência, e isso é o ponto inicial, né, da nossa pacificação, é entender que nós somos filhos, somos obra de uma inteligência suprema que nós, aqui no Brasil, normalmente chamamos de Deus. Então, eu tenho a ideia desse pai, a ideia dessa inteligência, temos a ideia de que essa inteligência cria tudo o que existe nesse universo que nós conhecemos, porque, segundo a ciência, existem outros universos que nós não conhecemos, mas dentro do universo que nós conhecemos, né, tudo que existe é obra de Deus, dessa inteligência suprema. Logo, se ele cria todo esse universo lindo, maravilhoso, ele também nos criou. Isso é dedução lógica. E se eu sei que o Pai existe, que tudo que existe é obra dele, não é obra de um acaso, eu também sou uma criatura criada por ele, uma criatura divina. Quando eu tenho consciência disso, eu passo a perceber a minha importância pessoal, a importância do ser humano, mas eu passo a perceber a minha importância pessoal frente à vida. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui de férias, eu não estou aqui de passeio, né? Existe uma finalidade para isso. Isso me dá um centramento, que é o que nós precisamos para nos entendermos como individualidade. Eu preciso olhar para dentro de mim. Sério, mas eu me olho. Às vezes a gente passa a vida sem perceber isso. Porque nós, pela nossa sobrevivência, nós olhamos muito para fora. Quando nós olhamos para fora, nós estamos perdendo a oportunidade de olhar para dentro. Para que eu possa perceber que eu quero viver em paz, eu preciso olhar para dentro. Isso não é egoísmo, não tem nada a ver com egoísmo. Isso é o que Cristo falou, né? O que Jesus nos falou sobre amar ao próximo como a si mesmo. É condicionante isso. Se eu não conseguir me entender como criatura divina, como obra divina, se eu não conseguir me compreender olhando para mim, procurando entender o que eu sou, o que eu sinto, o que eu sei, né? Todas essas questões que a filosofia vem estudando há milhares de anos, se eu não faço esse movimento para dentro de mim, para me conhecer, o oráculo de Delfos já falava isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Os espíritos nos dizem isso, se eu não me engano, é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, é isso aí, né? Conhece-te a ti mesmo. Para que eu me conheça, eu preciso me olhar para dentro, não é eu me olhar no espelho, não é? Eu estou meio carequinha hoje, não é? Estou com a sobrancelha já ficando branca. Não é esse conhecer a figura, é conhecer por dentro. Isso é fundamental para que eu possa começar a viver em paz. Porque se eu não faço isso, né, eu posso até parecer, né, que eu estou muito sereno, mas eu preciso. Isso é condição, gente.
eu preciso estar me olhando. Né? E quando eu olho para isso, no fundo eu percebo que eu sou a pessoa mais importante do meu universo. Eu sou a pessoa mais importante do meu universo. Se eu coloco alguém nesse lugar, esse alguém vai fazer com o meu universo o que ele bem entender. É uma dedução lógica. Se eu coloco alguém no meu lugar, para qualquer coisa, ele vai agir de acordo com os conteúdos dele. Se eu coloco esse alguém como pessoa mais importante para mim, eu posso fazer isso com Deus, né? O primeiro mandamento que o Cristo sintetizou, mas Deus não é alguém. Eu estou falando alguém. Marido, esposa, esposo, filhos, pai, mãe, não é? Se eu coloco alguém nesse lugar, eu tenho tudo para ser muito infeliz. E não vou viver em paz sendo infeliz. Porque felicidade não quer dizer que a gente esteja sempre sorrindo, né? Nossa, a vida é uma maravilha. Não é um convite a ser poliana da vida. Aquela história da poliana, da história do jogo do contente. Não é isso. Mas mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe por muitas dificuldades, para que eu tenha paz e posso ter nessas situações, eu tenho que estar centrado em mim. Existe um livro que não é espírita, mas é muito bom para isso. É um livro de uma técnica chamada constelação familiar. Quem quiser ter a curiosidade de ler isso, pensar um pouco sobre isso, no centro sentimos leveza. É exatamente isso. Quando eu estou centrado, a vida transcorre com mais leveza. Eu tenho paz, mesmo que eu esteja no turbilhão. Então, vamos dar uma rememorada nesses 10 minutos aqui. Eu tenho que ter consciência de mim. Obra divina. Eu tenho que entender que eu sou a pessoa mais importante do meu universo. Se eu coloco alguém nesse lugar, esse alguém vai fazer da minha vida o que bem entender. Por mais boa intenção até que tenha, mas não sou eu fazendo por mim. E, em cima disso, olhando para mim, né, dentro da ideia que os Espíritos nos trazem, conhece a ti mesmo, amar a você para poder amar os outros. Eu preciso ter uma atenção voltada para algo assim muitíssimo importante. Porque isso é oriundo de milhões de anos tendo que olhar para fora para não ser devorado. Eu não estou falando de quando nós nos tornamos espíritos conscientes da nossa existência. Eu estou falando de uma vivência, de uma construção perispiritual que tem milhões de anos aí. O que hoje nós somos, passamos, né? Os espíritos nos mostram isso. André Luiz e outros espíritos já estudaram muito isso aí, essa evolução nos 4 reinos, né? No mineral, vegetal, animal e hominal. Nós temos essa vivência gravada em nós. E numa fase, a partir de uma determinada fase,
eu precisei olhar para fora para não ser devorado. Isso é vivo dentro de nós. Ainda hoje, na cidade grande, a gente para num sinal, a gente fica, né, olhando para poder fugir, para correr, para não ser assaltado. Isso é realidade. Mas isso já foi muito forte. Quando nós éramos o caça, o caçado, né, ou o caçador. Éramos a caça ou éramos o caçador. Então, a gente precisava estar sempre olhando para fora. Isso está arraigado em nós. Chegou um momento, dentro da nossa evolução, em que nós precisamos desviar o nosso olhar de fora para dentro. E isso é uma consequência de eu ter consciência de que eu existo, né? De ter a ideia e a consciência de que eu sou a pessoa mais importante do meu universo. E aí eu passo de olhar para fora para me defender, para olhar para dentro. Por que isso vai nos causar um caminho, vai nos levar a um caminho de pacificação, de paz? Porque eu começo a perceber que tudo do lado de fora eu não tenho controle. E se nós observarmos, se alguém quiser fazer esse teste, esteja à vontade, e é bom que faça isso. Observe que tudo que não seja você, você não tem controle. Nenhum controle. Nesse momento, pode, de repente, sair do ar o StreamYard. De repente, pode faltar luz na nossa casa. De repente, você quer sintonizar e simplesmente a internet não permite que você sintonize o programa. Do lado de fora, é zero controle. Nós até planejamos, né? Eu vou fazer uma viagem, ninguém sai para fazer uma viagem para dar errado. Todos nós programamos alguma coisa para passarmos um final de semana gostoso, termos uma semana, não é? Como isso é gostoso. Vamos passar uma semana em Gramado, vendo aquela beleza daquela cidade, tudo limpo, com aquele café colonial maravilhoso. Aí a gente compra a passagem, reserva o hotel, faz uma programação, né? Ótimo, e viajamos, e isso tudo deu certo, voltamos super satisfeitos. Mas se nós olharmos direitinho, tudo pode dar errado. Na nossa saída de casa para o aeroporto para pegar o avião, o carro bate, eu quebro a perna, já não vou mais lá para Gramado Canela. Não é pessimismo, não, gente. É para gente. Eu estou usando umas figuras assim, grotescas, mas para a gente entender que eu não tenho controle sobre o do lado de fora de mim. Não, mas aí eu não quebrei a perna, sim, mas aí bateu, chegou atrasado. Quando eu estiver indo para o aeroporto, o avião já está decolando. Aí eu vou lá, choro, reclamo, mas aí só daqui a um dia é que eu vou lá para o Rio Grande do Sul, e aí já deu tudo errado, porque aí o camarada que ia me esperar nessa vez agora, só eu vou ter que chegar lá e contratar alguém no aeroporto para nos levar, para me levar lá para Gramado. Uma batidazinha boba na Avenida Brasil. Então, do lado de fora, quando nós nos conscientizamos de que nós não temos controle
nós começamos a puxar para nós esse estado de pacificação. É o momento em que eu passo a entender que eu tenho domínio restrito sobre eu mesmo, sobre mim. Eu tenho certeza que não tem alguém satisfeito assim. Nossa, olha, eu tenho cada enxaqueca, mas aquela de rachar, né? Eu passo mal, enjoo. Não tem ninguém que goste de uma situação dessa. Ninguém. Eu já tive cólica renal e dizem que é igual, mas eu não consigo poder entender que alguém goste de ter cólica menstrual. Unha encravada, erisipela, espinhela caída, né? Na minha época de menino, tinha a tal da espinhela caída, inclusive tinham as rezadeiras que rezavam espinhela caída. Eu nunca entendi o que foi espinhela caída, estou pensando isso aqui agora. Né? Mas tudo isso, né, é uma demonstração de que eu não tenho controle nem sobre mim em determinadas áreas, quanto mais do lado de fora. Gente, e quando a gente vivencia isso? Vivencia. Tem consciência e vivencia o nosso descontrole. Isso nos traz uma pacificação, porque nós passamos exatamente a vivenciar um estado de aceitação da vida do jeito que ela é. Essa pacificação não é inatividade. Não é isso. É eu agir dentro do que me é possível. E dentro do que não é possível, eu ter consciência de que não é possível. Experimentem isso. Pensem em cima disso e procurem colocar isso em prática. Nas pequeninas coisas assim do dia a dia, pequenas contrariedades, porque eu não posso esperar que isso venha de fora. Eu não posso esperar que alguém não me faça algo que me magoe. Eu não posso esperar isso. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos cheios de emoções. Então, a nossa relação com as outras pessoas, com o meio em que a gente vive, mexe conosco. Mas quando eu tenho determinadas consciências, e essa de que eu não posso controlar o que está do lado de fora, quando isso se torna muito consciente, essa consciência me traz um profundo sentimento de paz. E mesmo que alguma contrariedade me tire do sério, muito rapidamente eu volto a um estado de estabilidade, de pacificação. Eu posso garantir, porque é uma questão pessoal, né, durante muito tempo, algo que me acontecia, eu ficava remoendo aquilo, remoendo dias. Como isso desgasta a gente? Então, hoje em dia, você não se aborrece? Sim, me aborreço, me entristeço, me frustro. Mas a intensidade e o tempo que isso leva é muito menor. Todos os dois, intensidade e tempo, eles são muito menores do que há anos atrás.
Eu me lembro que quando eu... Não foi o caso, né, que quando eu conheci a minha esposa, a Rosi, eu já tinha me trabalhado um pouco mais. Lógico que nesses quase 30 anos de casado, né, nós estamos num processo de mudança, né? Mas existe um Sérgio hoje e existiu um Sérgio com 19, 20 anos. Muito diferente, muito, muito diferente. E essa mudança é fruto de uma busca de ser feliz. Eu estou falando de mim, mas eu poderia enumerar aí várias pessoas que eu conheço e que lutam e lutaram, né, por serem mais felizes, por terem paz, harmonia. Ninguém vai sair dessa vida espírito iluminado. O nosso nível de progresso em cada vida, por maior que seja, é pequeno. Nós temos tantas arestas a serem desbastadas e tanta coisa a ser apreendida, que a cada existência, por melhor que a vida seja, né, ainda é uma situação diminuta de evolução. Mas não é por isso que a gente vai desistir. Porque se nós não aproveitarmos esse pedaço, né, a gente vai ter que fazer isso, essa busca, em outra existência. Então, vamos aproveitar e fazer logo nesse momento que eu já tenho consciência disso. Agora, existem determinadas questões, determinadas técnicas que nos ajudam muito. Nosso tempo aqui já está bem adiantado. Vamos ver assim, mais rapidamente essas questões. Existem técnicas onde eu vou me centrar mais, buscar mais o meu centro. E isso vai me trazendo pacificação. Eu sou um partidário, não vou dizer apaixonado, mas pode ser por aí mesmo, né? Vamos usar essa palavra. Eu sou um apaixonado por meditação. A meditação é uma técnica de limpeza, de harmonização, de limpeza de deficiências nossas, dessa e de outras existências. Né? A meditação trabalha muito exatamente com os nossos conteúdos de alma. Ela nos centra. Existem centenas de formas de se meditar, todas elas extremamente válidas, desde que sérias. Né? Nós sabemos que onde entra o ser humano, tem sempre umas coisas esquisitas por aí. Mas existem centenas de formas muito sérias de se meditar. Essa meditação faz com que a gente exercite essa questão de se olhar. Quem puder, pratique, aprenda, né? Vale a pena. Uma outra técnica que não é lá muito fácil de se encontrar, mas é muito válido para quem puder fazer, que é um exercício que vem da China, chamado Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é uma meditação dinâmica, não deixa de ser uma meditação, onde eu preciso estar concentrado em mim, sentindo no corpo, né, todo o efeito dessa técnica ali, no momento em que nós estamos fazendo o Tai Chi Chuan.
A cada vez que eu pratico um determinado número de movimentos, né, eu preciso estar centrado em mim. Se eu fizer Tai Chi Chuan pensando em outra coisa, não vai sair. É uma meditação dinâmica, ou seja, eu não estou parado, de olho fechado, exatamente, eu estou me movimentando. E o corpo vai aprendendo. O corpo vai aprendendo e passando para a alma, né? A questão de movimento e mutação constante. O Tai Chi Chuan está sempre movimentando e mudando, de cheio para vazio, de vazio para cheio, o tempo todo, né? Os movimentos. Isso vai passando para o corpo uma característica de se olhar, se prestar atenção. Quem puder, pratique o Tai Chi Chuan. São 4 escolas, né? 4 famílias, que lá na China se chama assim, 4 famílias de Tai Chi Chuan, né? Todas válidas. Uma coisa fundamental, muito ligado ao primeiro que nós falamos lá no início da nossa conversa, que é a questão da fé. Entendendo que somos criaturas criadas, né, pelo Criador. Estou brincando aqui com as palavras, mas é para isso ficar bem fixado. Nós somos criaturas, filhas desse Criador. E ele não nos abandona. Tudo é perfeito. Ele está no controle o tempo todo. Por mais complicado que seja a nossa situação, por mais difícil que esteja a nossa vida, ele está no controle. Isso é uma questão de fé. Fé raciocinada. Kardec colocou isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E os Espíritos mesmo disseram isso. Fé é só aquela que encara, em qualquer época da humanidade, a razão. Então, essa fé nos dá uma segurança, nos traz paz. Estamos no momento, há 2 anos, quer dizer, se nós olharmos direitinho, nós estamos nesse momento de guerra, de sofrimento, de dor, disso, daquilo, desde que nos entendemos por gente. Mas há 2 anos atrás a coisa explodiu. E muita gente se desesperou. Muita gente perdeu, né, o rumo de sua vida. O número de suicídios foi e é muito grande. Isso nos assinala a completa perda da fé, da harmonia, da pacificação. Então, uma coisa que nós precisamos ter é fé raciocinada, aprendermos por que é que nós estamos tendo fé. Não é à toa, não é porque disseram, você tem que ter fé. Não é isso. Eu vou desenvolver isso através da inteligência, do pensamento, do conhecimento. O Cristo falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é libertar porque aí eu vou sair pelo mundo afora, senão. Vai me libertar da dor, da angústia, do desespero, do desânimo, da falta de paz. Fé raciocinada. Uma outra coisa que nos faz imenso bem, trabalhar no bem. Simples. Trabalhar no bem. Mas não, trabalhar no bem não é ir ao centro durante 1 hora na semana. Estou em dia com a minha fé. Vou, assisto a reunião, tomo passe ou dou o passe, está tudo bem. Não.
24 horas por dia, eu preciso estar pensando no trabalho do bem. É dentro de um ônibus, é na fila da padaria, é na fila do ônibus, dentro da farmácia. Eu estava vendo a figura aqui. Dentro de uma farmácia, quando alguém está em desequilíbrio, a gente faz um trabalho do bem até na fila da Caixa Econômica. Quando alguém está em desespero, e a gente percebe isso, e uma palavra amiga, uma palavra de paz, traz a essa pessoa, que eu não sei nem quem é, né? Uma pacificação. Trabalho no bem. Vamos buscar isso. Isso nos faz muito bem. Muita paz ela nos traz. E, para finalizar, uma coisa que deve ser fundamental na nossa existência: a prece, a conversa com o Pai, a conversa com Jesus, a conversa com os nossos amigos protetores espirituais. Fundamental isso. Agora, a prece não é eu viver o tempo todo fazendo prece, né? Acabou um Padre Nosso, aí eu falo um Pai Nosso, né? Acabou um Pai Nosso, eu faço outro, e mais outro, e mais outro, e vou contando cruzinha ali. Hoje eu rezei 537 Pai Nosso. Não é isso. Não. Estado de prece é eu estar ligado ao Pai, observando os simples detalhes da natureza, a presença dele junto a nós. E isso nos traz paz. Quando passamos numa rua e vemos um flamboyant florido, né, um buganville, quando vemos um avô com um netinho, com a netinha, brincando na praça, quando ouvimos, né, um bem-te-vi no muro da nossa casa, cantando bem-te-vi, nos pequeninos detalhes. Nos pequeninos detalhes. Quando eu faço isso, eu estou ligado ao Pai. Quando eu faço isso, eu estou em estado de prece. Prece é estarmos ligados aos nossos entes queridos, superiores a nós, buscando e pedindo essa pacificação. Mas esse movimento precisa partir de nós. Que a gente busque isso, que a gente trabalhe por isso, que a gente possa vivenciar esses mecanismos, essas ferramentas, para que a gente possa ter paz na nossa existência. Que possamos estar em paz, felizes, e que eu estou, nesse momento, muito feliz de estar falando com o pessoal do João Batista, que eu já não vou aí, tem mais de 2 anos, mas que um dia vai chegar esse momento. E eu estando em paz, eu mando para cada um dessa casa querida um beijo muito amoroso, desejando a todos nós harmonia, serenidade e muita paz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Puxa, Sérgio, nós agradecemos muito a esse estudo que acalenta nosso coração, e ter a sua presença aqui. Nós só temos a agradecer a você. Muito obrigada.
pela Eu é que doação. agradeço a oportunidade. Hein? Faltou o coral. Faltou o coral. Faltou o coral. Eu sou apaixonado pelo coral do João Batista. Então, está convidado para quando o coral voltar, você que vai estar lá, para a gente abraçar, né? A gente se É cumprimentar. muito bom. Sem máscara, né? Sem máscara. Esse dia vai chegar. Muito aprendizado até lá, né? Então, vamos agradecer, né? Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais um dia, por mais uma semana que nos encontramos aqui. E que, Mestre, pedimos que abençoe toda a humanidade com seu amor, com o seu carinho, desse carinho de irmão mais velho, né? Carinho de mestre. Muito obrigado, querido Jesus. E obrigada aos amigos espirituais da Casa de João Batista. Assim nós encerramos o nosso estudo dessa noite. Muito obrigada, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Um beijo grande em todos os corações. Igualmente para toda a sua família, tá? Obrigadão. Não vai parar? Parou aí?